Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a passagem conhecida como a passagem do milênio. É uma passagem bastante discutida que tem muitas divergências sobre ela. E para entender ela nós precisamos ter como base tudo aquilo que a gente já viu sobre o livro de Apocalipse. E a explicação dela talvez seja tão simples que talvez você ao assistir esse vídeo tenha um sentimento de frustração. Essa passagem se encontra no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 1 ao 6. Vamos ler juntos? Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. Seria esses 1000 anos um número literal? Se você tem acompanhado os vídeos anteriores, acredito que a essa altura você já esteja familiarizado com o estilo literário de Apocalipse. Se não, vale a pena dar uma conferida. Nós também percebemos a sua intenção de escrita e as suas analogias, figuras usadas no texto para descrever coisas. Em outras passagens, como a dos 144.000 escolhidos de Deus, nós já analisamos o uso do número 1000, que como vimos é um número simbólico composto, resultado da multiplicação 10 vezes 10 vezes 10. O número 10, por sua vez, representa um período de tempo indeterminado, mas que tem começo, meio e fim. A unidade, por exemplo, 10 dias, comunicaria um período curto de tempo. Se fossem 10 meses um período maior, 10 anos um período longo de tempo. No caso do número 1000, sendo uma ênfase do número 10 repetido 3 vezes, ressalta a informação que se trata de um período completo de tempo, que tem começo, meio e fim. E por se usar a unidade anos, entende-se que é um período prolongado de tempo. Dadas essas informações, resumindo, 1000 anos no livro de Apocalipse, respeitando seu estilo literário e regras de interpretação, representa um longo período de tempo que é indeterminado. Não sabemos exatamente quanto tempo dura, mas é um longo período de tempo que tem começo, meio e fim, sendo um tempo completo e perfeito. Outra questão que surge quando nós falamos dessa passagem é sobre quando esse período de tempo ocorrerá. Como já mencionei anteriormente, as passagens de Apocalipse não necessariamente seguem uma ordem cronológica. Elas descrevem a realidade do grande conflito cósmico que acontece na história da igreja, onde Satanás se levanta contra os planos de Deus e a sua igreja na terra. As visões de Apocalipse retratam de várias formas o mesmo período da história. A compreensão de cada visão e das analogias delas faz com que a próxima visão do livro fique mais clara. Elas vão se complementando. É como se eu fosse míope e precisasse de óculos. Meu grau era muito alto, então eu vou colocando um grau mais fraco, a visão melhora um pouquinho. Depois eu vou colocando outro grau, um por cima do outro, até chegar no final e a visão de Apocalipse e a mensagem dele começa a ficar totalmente clara. E com a passagem do milênio não é diferente. O milênio representa todo o período da história, desde a inauguração da igreja com a vitória de Cristo na cruz. Esse período perdura nos dias de hoje e continuará até os momentos que antecederão o retorno de Cristo. E nós não sabemos quando esse dia chegará, só Deus sabe. Usando esse entendimento como base, vamos analisar os detalhes dessa passagem. Na visão, João vê um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma corrente pesada nas mãos. Esse anjo agarra o dragão, que o próprio texto diz ser Satanás, e o amarra por 1000 anos. Por isso Satanás não pôde mais enganar as nações durante esses 1000 anos. Embora o texto nos diz que no futuro novamente ele voltará a enganar as nações com força total, por um período curto de tempo. O anjo que desce do céu contrasta com a estrela que cai do céu que nós vemos lá no capítulo 9 de Apocalipse. Lá a estrela representava Satanás com a sua autoridade sobre os espíritos malignos. Já aqui no capítulo 20, o anjo que desce do céu é um instrumento direto de Deus. E dessa vez é ele que tem a chave do abismo nas mãos. E além disso, dessa vez quem é preso é Satanás. O abismo representa a morada dos espíritos imundos e do mal. Então você pode se perguntar, se os 1000 anos representam a era da igreja, quando é que dentro desse período Satanás é preso? A resposta continua sendo que Satanás foi preso durante a sua derrota na cruz de Cristo. Então o capítulo 20 de Apocalipse complementa assuntos já mencionados anteriormente no livro. É como se fosse uma espécie de resumo. Não é à toa que ele está no
final. Nós já vimos anteriormente na passagem sobre as duas testemunhas e sobre as bestas do mar e da terra, que Satanás, mesmo derrotado na cruz, ainda possui uma autoridade limitada para agir no mundo. Uma autoridade dada por Deus para que os planos soberanos de Deus aconteçam na terra. Eu gosto da definição que diz que Satanás é como se fosse um cão feroz preso por uma corrente. Ele ataca até onde a sua corrente alcança. E quem dita o cumprimento dessa corrente é Deus. Hoje, sendo preso, ele age, mas não consegue impedir o avanço da igreja e do evangelho nas nações. O evangelho ainda se expande no mundo até que a multidão de salvos seja completa. Porém, como também já falamos anteriormente, conforme o fim se aproxima, Satanás terá seu poder total restabelecido e enganará novamente as nações do mundo, que se levantarão em uma rebelião final contra Deus e o seu povo remanescente na terra. Mas tudo isso será apenas uma permissão de Deus, para que a sua justiça final seja completamente manifesta. Com isso, nós vemos a profundidade dos mistérios de Deus. Continuando no versículo 4, João vê tronos, e aqueles que estavam sentados neles tinham poder de julgar. Essa passagem nos remete à recompensa citada na carta à igreja de Laodiceia, onde é dado aos vencedores em Cristo o direito de se assentar ao lado do trono de Cristo, assim como Cristo tem o direito de se assentar ao lado do trono do Pai. Tudo isso nos comunica que Deus compartilhará com os salvos o privilégio de participar de seu governo na eternidade. João também vê aqueles que foram martirizados por se manterem fiéis ao Senhor, sem se submeterem às práticas imorais e idólatras, disseminados pelos impérios e religiões anticristãs do mundo ao longo da história. Precisamos entender que eles não são um grupo diferente daqueles que João vê sentados sobre os tronos. A distinção serve para deixar clara a mensagem no texto de esperança para aqueles que viviam debaixo de intensa perseguição e que talvez tivessem perdido pessoas queridas e amadas por causa dessa perseguição. O olhar do Senhor está sobre eles e eles serão recompensados. Continuando com o texto, é dito que essas pessoas tornaram a viver e que reinarão com Cristo durante esses 1000 anos, diferente dos outros mortos que não tornaram a viver até que se completassem os 1000 anos. O primeiro grupo faz parte da primeira ressurreição. E aqui você pode estar se perguntando, se os 1000 anos representam o tempo que vivemos agora, como podem haver pessoas que já ressuscitaram dos mortos nesse tempo? A resposta é que nós, aqueles que creram no Evangelho e nasceram de novo, em parte já estamos vivendo a eternidade. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Nós estávamos mortos em nossos pecados, afastados de Deus e da vida eterna. Mas através de Cristo nós somos reconectados a Deus e também à eternidade, embora não ainda em sua plenitude. Nós já somos participantes do reino de Deus. Outro ponto que podemos entender com essa passagem é que de fato aqueles que participam dessa primeira ressurreição, quando morrerem, não morrerão de verdade. A morte para os salvos é apenas uma passagem, onde continuaremos vivendo com Cristo e reinando com Ele, mas de forma plena, sem as limitações deste mundo material. E é por isso que o texto diz que os outros mortos não tornaram a viver. Esses são aqueles que não experimentam a salvação em Cristo, não nasceram de novo e não partilharão a vida eterna. Eles vivenciarão a segunda morte, que representa o destino e o estado final dos descrentes. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Continuamos esse assunto no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.